bem, estamos começando mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. É um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa. Estamos gravando uma série de episódios diretamente do Quanta Summit 2024 aqui no Costão do Santinho. E nós temos a honra nesse episódio de ter aqui uma pessoa muito importante quando o assunto é longevidade ativa e toda a sua trajetória, os livros publicados. Esse é o tema desse episódio, falar sobre longevidade ativa. Quais são os segredos para termos uma longevidade ativa? Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com ele, senhor Newton Molina, que é presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros, esteve alguns minutos atrás no palco do Summit, juntamente com o Dr. Murilo Capella, falando sobre isso, sobre longevidade ativa, dando uma aula para nós lá. Senhor Molina, muito obrigado, é uma honra ter o senhor aqui nessa mesa para a gente bater um papo rápido sobre esse tema que é tão interessante para mim e para todo mundo que está assistindo aqui. Na verdade, a honra é minha, né? Para mim, que é um Obrigado. prazer imenso estar aqui com vocês. E agora há pouco no evento, eu e o Murilo, a gente não falou sobre longevidade. A gente falou sobre as nossas duas vidas. Porque eu tenho 88 anos e ele também tem 88 anos. Verdade. Então, nós somos dessa longevidade ativa que você se referiu aí. E certamente a gente tem muita história para contar. E eu aprendo sempre com vocês. Já te assisti em outras ocasiões, em outros eventos, eu sempre aprendo muito. E tem um livro teu também. Que bom, que bom. Muito bom, aprendo muito. E é claro, né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, a pergunta que não quer calar, né, gente? Qual é o segredo? 88 anos com uma vida super ativa. Qual é o segredo para se manter ativo assim, senhor Molina? Eu acho que tem coisas que não tem segredo nenhum. Não é? Que até o Murilo falou isso hoje. É comer pouco, é beber pouco, é ser muito alegre, ver a vida com, não digo cor-de-rosa, mas pelo menos um azul claro, assim. Com leveza. Com leveza, tal. Isso obviamente que é primordial. Mas tem um outro lado dessa história também, né? Que é a questão dos objetivos, dos sonhos, né? Eu não sei como é que seria, na verdade, a vida de uma pessoa que teve a sorte de ser longevo, que mantém a sua autonomia física e intelectual, assim, intacta, não digo intacta, mas em boa forma, se não tiver objetivos e sonhos, né? Eu me atrevo até a dizer, uma pessoa que não tem objetivos, que não tem sonhos, ela quase que não existe, ela não é pessoa. Né? Uhum. Então, eu acho que para ser um longevo ativo, depende fundamentalmente, em primeiro lugar, de ter tido a sorte, e talvez ajudado um pouco a sorte, de não ter perdido a sua autonomia física nem intelectual. Ou não ter sido atropelado por uma moléstia, por uma doença. Exato, exatamente. Então, esse é o pano de fundo, você ter tido a sorte de se manter velho, ou na quarta idade, terceira idade, é o nome que se der para isso, né? Ainda com autonomia física e intelectual. Esse é o primeiro ponto. O segundo, aquele que eu falei, você se comportar direito na comida, na bebida, ser alegre, etc. E o terceiro ponto é ter muitos sonhos. Não importa se você vai realizá-los ou não. Você tem que manter esses sonhos no seu cardápio de futuras realizações. Porque, de certa forma, ele nos move. Obviamente. Quer dizer, é aquilo que me faz acordar todo dia de manhã e ir para o escritório. Sensacional. Senhor Molina, tem muitos sonhos? Temos? Tem muitos sonhos? Muitos sonhos. Muitos sonhos. Eu vou até contar uma história para vocês, rapidinha. Não é muito rapidinha, mas vou contar. Por favor. Eu tinha 40 e poucos anos de idade e eu fui convidado no Rio de Janeiro, na Atlântica Boa Vista, que eu era acionista, etc., para assistir uma pequena palestra de um empresário americano. Eu não sabia quem era. Era um grupo pequeno de 10 pessoas. Esse empresário era o Dr. Ludwig. É um americano de natureza alemã, um grande empresário, um grande milionário americano. E ele ia fazer uma palestra sobre o projeto Jari. O
projeto Jari é o seguinte, teria sido, como de fato foi, uma papeleira, uma indústria de polpa de papel que ia ser instalada no Rio Jari, na Amazônia. A fábrica tinha programa de vir navegando, como veio mesmo, tal. E esse Dr. Ludwig tinha técnicos, tinha desenvolvido para ele um novo tipo de eucalipto de fibra longa, tem uma história assim. Mas então, esse homem, ele entra naquele ambiente e era um senhor muito elegante, terno preto, naquela época usava-se gravata, etc. Tal, de gravata, tal, muito elegante mesmo, mas eu vi que era uma pessoa idosa. Né? Idosa, a gente chamava sempre idoso, é idoso, tal. E ele começou a explicar o projeto Jari. E ele explicou que ele ia demorar mais ou menos 10 anos até a fábrica começar a produzir, desde que já estava começando a plantar as árvores, a fábrica estava sendo começada a ser produzida, tal. E que o payback do capital, a devolução do capital investido, era depois de 15 anos. Então, isso daria um espaço de tempo de 10 mais 15, de 25 anos. E, nesse momento, eu perguntei para o parceiro que estava ao meu lado qual é a idade desse senhor. Ele falou, eu não sei exatamente, mas parece que tem 85, 86 anos. E aquilo, eu tinha 40 e poucos anos. Aquilo não fez qualquer sentido para mim. Qualquer sentido. Como é que um homem de 40 e pouco, de 80 e tantos anos, podia estar dizendo com aquele entusiasmo que ele estava demonstrando sobre um projeto que ia demorar 10 anos para acontecer e mais 15 anos para dar qualquer tipo de resultado para ele. Porque ele teria 85 mais 25, ele teria 110 anos. Exatamente. Até hoje em dia, passado tantos anos, 110 anos não é trivial. Eu não entendi. Eu saí da reunião sem entender o que isso significava. Eu só fui entender o que significava isso quando eu tinha 70 anos de idade. Quando eu comecei a sonhar com projetos que certamente eu não verei o fim deles. Isso que é importante. Sensacional. Se você não tiver sonhos e objetivos, você pode não ter morrido clinicamente. Você morreu em termos de existência, em termos de intelectual. Que aula. Sensacional. Concordo, muito importante. Tá aí, ó, para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Que sabedoria, hein, gente? Que sabedoria importante a gente ter sonhos para viver essa longevidade de forma ativa. Ainda que você não veja todos os teus sonhos. Pouco importa, concretizados, mas cultive, né, os sonhos. E outra coisa que foi muito comentado no painel, né, no teu painel ali com o Dr. Murilo Capella, foi sobre a importância dos relacionamentos. O quanto que cultivar relacionamentos saudáveis é importante para a gente ter também uma longevidade ativa, se manter ativo mesmo lá na frente, né? Queria que, por favor, o senhor comentasse um pouquinho com a gente. Se imagine, você mesmo, daqui você tem o quê? 30 e pouco? 43 hoje. 43, daqui a 45 anos você terá a minha idade. Espero que saudável. Se imagine solitário. O que restou para você? Sentar no sofá e ver televisão. Que fim de vida triste. Exatamente. O conceito bem antigo de aposentadoria. Ir para o aposento e... Ir para o aposento e terminar. Né? Então, eu acho que o relacionamento interpessoal, em qualquer época da tua vida, é o sal que cultiva a tua existência. Então, veja, eu estou aqui hoje, por acaso tem um outro evento da MAG ocorrendo aqui, acabei de sair daquela conversa que nós tivemos lá, e fui lá fazer uma palestra em seguida, tal, cumprimentando pessoas, tinham lá 40, 50 pessoas, e que todas me conhecem, né, através dos tempos, né? E a família, e os filhos, e os netos, e os bisnetos. Acabei de ganhar mais uma bisneta. Ontem, parabéns, né? Parabéns. Os amigos, os companheiros de muitos anos. O que eu seria sem isso? Eu seria um nada. Eu ia fazer alguma coisa para não morrer.
Então, falamos de longevidade, falei de cuidar da saúde, falei disso, daquilo, mas se não tiver amigos, companheiros e conhecidos, você já morreu. E aí eu aproveito para emendar a próxima pergunta, porque o planejamento financeiro também é muito importante, né? Imagina, chegar na longevidade ou na sua velhice, como queira chamar, sem amigos, sem saúde, sem dinheiro. Piorou muito. Piorou muito a situação. Seu Molina, como o senhor vê a importância do planejamento financeiro para a longevidade? Veja, hoje em dia isso é um problema seríssimo, seríssimo, né? Por que é seríssimo? Como é que a pessoa entendia e até hoje ainda entende a sua velhice, né? Ela pagou o sistema de previdência social, não é isso? E ela espera receber um benefício do INSS, mas ela também teve meia dúzia de filhos, não é? E eventualmente um ou dois desses filhos darão certo e vão ajudá-la na velhice. Isso é um cenário comum. Era um cenário comum. E por que era um cenário comum? Porque por questões demográficas e econômicas, não é? Mas mais demográficas do que econômicas, o Brasil hoje, a mulher brasileira hoje tem 1,7 filhos por mulher. Queda da taxa de natalidade. A questão de 40 anos atrás eram 8 filhos por mulher. O que é que significa isso? 8 filhos por mulher, 8 crianças, que serão amanhã adultos produtivos. E esse cenário antigo é que tinha, para 40, 50 pessoas trabalhando, tinha um aposentado ou um pensionista. Hoje, a relação entre ativos, pagando o INSS, pagando a Previdência Social, e aposentados é de 1,98. Ou seja, cada 2, para ser mais redondo, 2 produtivos tem um aposentado. Portanto, o seguinte, o que isso significa? Significa o seguinte: todos os sistemas sociais do mundo, eles se assentavam no que se chama um pacto intergeracional. A geração produtiva produzia dinheiro para si própria e também para os aposentados e pensionistas. Esse pacto foi quebrado com 1,7 filhos. Então, a pessoa não pode contar mais, não poderá contar mais no futuro, até próximo, com o financiamento da sociedade através do sistema público de previdência. Vai receber, no mínimo, uma renda mínima. Não poderá também receber benefícios, o apoio financeiro da sua família, porque terão 1,7 filhos que precisarão criar riqueza para eles próprios e não vai ter sobra para você. O que é que sobrou? O dinheiro que esse indivíduo, quando jovem, conseguir economizar, poupar, através de qualquer instrumento. Previdência privada, como a Quanta, uma casa de aluguel, títulos públicos, qualquer coisa. O que o jovem de hoje tem que ter como gestão de vida, e que pelo menos 10, 15, 20% do que ele ganha hoje, ele não pode consumir. Não importa quanto ele ganhe. 15, 20% do que ele ganha hoje pertencerá à sua velhice. Se ele não fizer isto, na velhice ele vai ter, no máximo, uma renda mínima provida pelo Estado. Esse é o futuro e que não tem mais jeito. As questões demográficas, elas já estão postas, elas não vão mudar. E aí cabe aí, então, a nossa responsabilidade, né? Você, como comunicador, tem essa responsabilidade. Exatamente. De tentar convencer os jovens dessa verdade absoluta, que não vai mudar. As mulheres não vão ter 6 filhos cada um a partir de amanhã. Não é isso? Aquele cenário antigo não vai voltar mais. 8 filhos. Os velhos vão morrer cedo, não vão morrer cedo. Então, as pessoas vão ficar cada vez mais velhos, terá cada vez menos gente para trabalhar, porque nasce menos filho. Então, é absolutamente irreversível. Ou façam poupanças individuais, ou vão viver
na maturidade, na velhice, com uma renda mínima provida pela sociedade. Muito interessante. Eu costumo dizer, viu, senhor Molina, que o problema não é ficar velho. O problema é ficar velho, sem dinheiro, sem saúde, sem amigos, né? Aí eu perdi os capitais essenciais para eu ter uma longevidade ativa e saudável, né? Absolutamente dramático. Exatamente. Bom, eu ficaria muitas horas conversando com o senhor Molina, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, eu aprendo demais, demais, muita sabedoria, mas, claro, respeitando também a tua agenda, aquele recado final ou até conselhos para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, por favor, senhor Molina. Conselho, se fosse interessante, eu cobraria. Como eu não vou cobrar nada, eu não dou conselho, não. Eu dou sugestões. E na verdade, o problema da longevidade não é uma questão para velhos. É uma questão para moços, para jovens. Porque os velhos já são velhos. A situação está posta. Está posta, é irremediável. Então, o que eu posso dar uma sugestão para as empresas, para a sociedade, para as famílias e, finalmente, para as pessoas, pense no seu próprio futuro. E você vai ter que prover recursos do seu futuro fazendo economia hoje. Essa é a única sugestão que eu dou e que não é conselho, que eu não estou cobrando nada. Muito obrigado, senhor Molina. Olha, sensacional. Quanta sabedoria, né, gente? Olha aí, dicas importantes e um bate-papo aqui super bacana sobre longevidade. Senhor Molina, mais uma vez, obrigado, parabéns pela sua belíssima trajetória, né, por tudo que o senhor construiu, né? E ainda está construindo porque tem sonhos ativos, como nós falamos aqui no início desse episódio. Para você que gostou desse episódio, deixa aí o teu like, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades e eu te aguardo num próximo episódio. Até lá, um abraço!